Deu! Boa noite. Boa Ei, deu noite, certo. Saporé. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão bem? Sim. Estamos bem. E você? Tudo jóia. Então, Buscando não enlouquecer, né? Nesses tempos. sim, sim. Os vídeos de vocês ajudam. Ah, que bom, que bom. É bom ter esse retorno. A gente já está tomando aquele pote de floral inteiro já, né? Aquele de 2 litros, né? É uma ótima ideia. Ótima ideia. Buscando todas as formas para manter a calma, né? A Estamos tentando, sanidade. né? A sanidade. Sim. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu acho que vai ser um momento muito legal, né, de as pessoas participarem e entenderem um pouquinho, né, como que é essa experiência, né, essa conexão que vocês fazem através do trabalho de vocês, que é tão bonita. E eu acho que a gente pode começar com vocês se apresentando melhor, né, melhor do que eu, Sim. né, e aí, na medida em que vocês se apresentarem, se já quiserem falar um pouquinho de como foi essa história, como é que vocês chegaram nisso. Estão só vocês duas hoje, né? A Nicole, né? Não pôde estar, é isso? Ela não tá pelo vídeo, mas ela tá aí plugada com a gente, que a gente já viu que ela entrou. Ah, é? Oh, É, ótimo. então acho que ela, se não der nenhum problema tecnológico Ela vai se de internet. manifestar em algum momento. Isso. Então ela tá aqui com a gente de alguma forma. Né? Só dizer que nós duas somos irmãs, é por isso que a gente tá aqui juntinha. Olha lá, Nicole. Epa, a ela aí. Oi. Muito bom. Então fala um pouquinho pra gente começar. Bom, a trupe Cali, ela é formada por 3 pessoas. Eu, Marcela Sampaio, Marina Rodrigues e Nicole Marangoni, que está aí também com a gente. Nós 3, nós somos amigas há muito tempo. Há pelo menos uns 20 anos. E durante esse tempo nosso de relação, a gente esteve em muitos momentos, né? Os momentos mais felizes e os momentos mais complexos da vida de cada uma. A gente tem a mesma profissão, que nós somos atrizes e palhaças. Sim. Aí é claro que cada uma de nós buscou outras especialidades. Bom, mas conforme esse tempo foi passando, em 2013, o pai da Nicole, ele descobriu que ele estava com câncer nas vias biliares. No entroncamento das vias biliares, né? Isso. Infelizmente, a doença ela já estava muito avançada, mas ele pôde ser cuidado pelos cuidados paliativos. Né? Descobriu-se ali um lugar de acolhimento muito importante para a família da Nicole. Após esse momento, em 2015, a nossa mãe já tinha um câncer diagnosticado há 20 anos. Né? Na época em que se descobriu isso, os médicos deram para ela 2 meses de vida. Foi lá em 97, mais ou menos, em 1997. E se caso ela fizesse o tratamento, ela teria 2 anos. Aí se ela não fizesse o tratamento, ela teria 2 meses. Era isso que a gente escutava. Caramba. Dos médicos na época. E aí, em 2015, de lá para cá, ela escolheu, né, pela cura através de processos alternativos, processos naturais, processos em que ela acreditava, e ela acreditava que ela não ia ficar numa forma onde ela não se pudesse mais se reconhecer, né? Porque naquela época a medicina já era bem diferente do que é hoje. E ela escolheu por outras vias fazer essa cura dela. Em 2015, a doença ela se manifesta novamente, se manifesta trazendo outros sintomas, se manifesta com as metástases. Sim. Depois de 20 anos. E aí começa então a nossa busca por um lugar que acolhesse toda essa história da nossa mãe. E como a Nicole estava ao nosso lado, né, e nós estávamos ao lado dela na trajetória dela,
a gente via ali, puxa, existe um grupo de pessoas, existe um setor no hospital, existe algum lugar que se chama cuidados paliativos e que vão respeitar a história dela. Sim. E aí a gente começou a buscar pelos cuidados paliativos. A gente buscou pelos cuidados paliativos em vários lugares, de várias formas. E a gente não conseguiu. A gente só foi conseguir dentro do Hospital das Clínicas, no HC. Isso, através da Luciana, né? A Luciana era a nossa, na época, nossa conhecida, a Luciana Cavalcante. Sim. Era nossa conhecida na época, e aí a gente foi através dela. E o Hospital das Clínicas também havia cuidado do pai da Nicole, né? Uhum. Só que o pai da Nicole, Nicole, corrige a gente aí, ele foi cuidado pelo... Ai, me fugiu a palavra agora. Pela interconsulta. Isso, pela interconsulta, né? Perfeito. Isso. A nossa mãe, ela já foi internada mesmo na enfermaria de cuidados paliativos. Na unidade. Isso. E daí o que acontece é que a vida deles findou. E em 2016, nós três, como amigas, a gente, um dia, na casa da Nicole, a gente conversando, a gente queria fazer algum projeto, a gente queria fazer alguma coisa, trabalhar juntas, a gente queria produzir, né? A gente tinha acabado de passar por coisas tão complexas. E aí que tudo que a gente ia conversando caía nos cuidados paliativos. Até que chegou um momento que a gente admitiu para a gente mesmo, falou assim, por que não voltar para os cuidados paliativos com o que melhor a gente sabe fazer, que é a nossa profissão de palhaça. Né? Sim. A gente já tinha trabalhado com grupos de deficiência múltipla, a gente já tinha trabalhado em casas de repouso, e a gente falou, por que não? Por que não a gente estudar isso e levar? Né? E aí surge a Trupe Cali, que é K é de nesse Carlos. Momento que surge. É isso, nesse momento que surge. E aí a gente vai buscar o nome e a gente decide juntar, né? Trupe Cali, K de Carlos, o pai da Nicole, Carlos. E Lídia, da nossa mãe. Lídia. E aí teve uma coisa que aconteceu que foi aquilo que talvez tenha dado o ponto pra gente. Trupe Cali. A gente começou a investigar esse nome. Aí apareceu a deusa Cali. Cali é uma deusa. Isso. É a mãe de deusa todos os morte, deuses. da transformação. Exato. E aí isso ficou muito forte, né? A gente falou, isso. É a deusa da morte, da transformação, ela espera uma libertação das reencarnações, então é muito forte, né? A ligação estava ali também. Né? Mas vocês não conheciam esse termo? A Cali? Sim, mas nesse instante a gente não tinha ligado. Não. Né? Então a gente falou, tá bom, Cali. E aí foi jogar na internet para ver, e aí de repente aquilo surgiu, aí deu um start, assim. Porque até então a gente não tinha feito essa conexão, né? E aí se torna muito forte. Muito forte. O nome de batismo aí foi... Né? E é interessante, porque nasce de uma, talvez, não sei, fico pensando aqui, de dar um sentido para toda essa experiência, né? É o que a gente percebeu o tempo todo. O tempo todo a gente só fala, a gente tem que voltar lá e fazer alguma coisa. Sabe? E tinha uma coisa que ficava muito ressoando na gente também, sabe, Saporete? Que é essa palavra significado e ressignificar. Sim. Porque aquilo ainda era doído pra gente, né? Ou seja, quando vocês voltaram com essa proposta, vocês estavam no processo de dor. De luto, né? De luto. De como é que a gente vai levar a arte da palhaçada para um lugar onde as pessoas têm uma visão que cuidados paliativos eu tô lá para morrer, né? Então você vai lidar com uma visão que não se sabe o que é,
com o tema da morte, que é muito forte, e com a palhaçada. Com a palhaçaria aí no meio disso tudo. No meio disso tudo, né? Que desafio, hein? Exatamente. E aí a gente começou a estudar muito. A gente começou a investigar. Que legal. O que seria isso? Nós fomos muito orientados pela equipe também, né? A Luciana também foi muito importante para nós nesse período. Ela nos deu muita orientação sobre várias questões. Eu acho muito importante apontar isso. Essa ligação com a equipe foi extremamente importante, né? Porque eram as pessoas que estão ali dentro todo dia dizendo pra gente o que eles precisavam, né? Uhum. Que era o que eles precisavam. E fala um pouquinho do que era, o que era essa necessidade. O que a gente via muito era a necessidade de mudança do que é frio, mudança do que é duro de um hospital. Né? Que é um lugar muito duro, né? Você via ali... ninguém tá no hospital porque quer, né? Uhum. Não. Ninguém tá ali e tá bem, né? Quando você pergunta, e aí, você tá bem? Puxa, se você tivesse bem, não é um prazer estar ali, né? Exato. E aí, quando você vai conversar com essa equipe que nos acolheu muito, assim, o que eles traziam pra gente é, olha, a gente confia em vocês, vocês sabem o que é isso daqui, vocês passaram por isso. Né? Passar. O passar por isso, ter essa vivência, né, ali dentro, faz com que modifique o nosso olhar de trabalho. Então, existe um lugar do estudo do que é a arte da palhaçada realizada dentro dos hospitais, né, que é a palhaçaria hospitalar. Sim. E existe o estudo por cada um dos setores ao qual você faz parte, né? Então, a gente escolheu os cuidados paliativos sobre o que a gente está falando. Então, sim, ali, quando a gente conversava com essa equipe, eles traziam isso, assim, aqui é um lugar que a gente tenta de todas as formas acolher, buscar a conversa, buscar o resgate da história, e tudo isso regeu o nosso trabalho. Então, essas palhaças, elas entram ali, eu acho que para, sei lá, para fazer parte da história. Para fazer parte da equipe, para fazer parte essa eu não vou achar uma palavra menor, mas essa coisa humana, desse acolhimento humano que a gente teve lá dentro. A gente sentiu que a gente podia acolher também através da nossa arte, né? A gente ainda não sabia Sim. como, né? Mas a gente estudou antes de entrar lá dentro, né? Para ver as várias possibilidades que a gente tinha de mais agregado que... A palavra eu acho que é presença, Saporete. Presença. Presença. Esse estado de presença, estado do agora, do você estar lá disponível. Você tem muita coisa na sua bagagem, mas é a bagagem do outro que diz respeito nesse instante, para ter um diálogo. Sim. E como então, que... Essa figura do palhaço, né, ela é interessante, né? Qual que é porque assim, o palhaço é uma figura muito caricata, né? Uhum. Qual que é o espírito, então, que rege esse palhaço, que é isso que ele vai levar para o outro e que vai permitir essa presença, essa conexão com o outro, e como vocês vão trabalhando isso? O palhaço, ele é a figura... Puxa, ele não tá lá para mascarar nada. Ele tá lá para viver a frustração dele. Assumir. A palhaço assume sua frustração. O palhaço é a figura desse perdedor, né? Do perdedor, não no sentido de uma competição, nem nada disso, mas o perdedor é aquele que tropeça, que tem suas falhas. Que cai, que bate na parede. Que faz a bobagem, que bate na parede. Que
que se atrapalha para pegar uma coisa e derruba, e vai e derruba outra, e derruba outra. Então, essas falhas nossas, humanas, elas acabam sendo vistas de uma forma mais leve. Então, o palhaço, ele traz isso. Ele não vai apontar para você e dizer assim, olha, Saporete, você é assim, assim, assado. Não, eu vou te mostrar em mim. Ele é nele mesmo. Exatamente, ele vai mostrar como ele é para você se identificar naquilo que você precisa se identificar. Então ele não está lá para mascarar nada. Ele não está lá para fazer gracejos, né? Ele está para fazer a graça através daquilo que nós somos, enquanto a sutileza do ser humano. Isso é interessante, né? Porque assim, ele não está lá para fazer graça. Não. A graça, ela acontece por essa genuidade que é a ação do aqui e agora. Pela inocência, né? Pelo olhar do palhaço que vê as coisas pela primeira vez, né? Como se o viver agora. A ideia do palhaço, ele está no momento presente. Tipo, ele está ali na relação naquele momento. Exato. Se ele encontra uma cadeira, por mais que ele já tenha sentado em diversas cadeiras, aquela cadeira, naquele momento, é o agora. É o agora e é o novo. Então, como é que é essa relação dele com o novo? Essa relação com o novo também diz respeito a quem está ali na maca, quem está na cama. Sim. Porque pode ser uma doença antiga? Pode ser que a pessoa esteja vivendo, mas não, toda vez que você está ali dentro, é novo. Estou de novo vivenciando um sentimento, estou novamente, sabe? É sempre o viver o agora. Então, o palhaço, ele traz esse lugar que é... eu tô aqui com você. Eu tô aqui. E eu tô aqui num lugar de total liberdade para entrar em contato com aquilo que eu não sei. Exato. E que eu posso escancarar. Então, ele pode aí parar na frente da cadeira e não saber usar a cadeira. Tipo assim, né? Exato. Como se fosse algo totalmente novo e tudo bem. Assim é com a relação com o tema morte. Né? É claro que a gente não tem essa vivência, né? De alguém virar para você e falar assim, olha, você está num processo de finitude, você está, né, com uma doença super avançada, mas nós convivemos com, né? Nós convivemos com, então isso é muito real, assim, do mesmo jeito que a gente não sabe lidar com a cadeira, aquele paciente também não está sabendo lidar com o medo, com aquela sensação, com aquela raiva. E aí essas palhaças, elas entram ali para se confrontar com isso. É olho no olho, né? E trazer para elas, né? Sim. E trazer para elas. Né? E trazer possibilidades de novos olhares, de novas perspectivas. E às vezes, uma palavra traz todo um resgate de uma história familiar, né? Porque essas palhaças, elas estão lá como curiosas, como quem está tentando transformar o espaço em que está. Elas não estão felizes com as quatro paredes, né? Elas querem fazer alguma coisa nas quatro paredes. Sim. Né? O transformar tudo. Então, tudo é muito novo, tudo faz, né, sentido na cabeça dessas palhaças. E é esse sentido do não sentido, se é que eu consigo explicar isso, sentido do não sentido, que essas palhaças vão trazer para aquele caminho. Porque o palhaço vai viver o não sentido, né? Exato. Né? Ele cria o impossível, ele cria a situação que está fora do plano, com aquelas coisas que usa, objetos e situações assim. Ele cria o não sentido, né? Exato. A gente fala, né, que com a sua imaginação você consegue ir para onde você quiser, né? E isso é uma das coisas que os pacientes adoram, né? Quando a gente fala isso. Com a sua imaginação você pode ir para onde você quiser. Então a gente já transformou um quarto em muitos lugares diferentes. E inesperados, né? Para nós e para eles. E assim, como que é a receptividade dos pacientes, assim, quando eles veem você chegando? Como que acontece
essa interação, assim? Olha, eu posso falar por mim, e acho que por vocês também, que quando nós iniciamos esse trabalho, nós achamos que seria mais difícil a gente ter essa receptividade. Mas foi totalmente o contrário. Geralmente, assim, eu diria em 98% dos casos, nós temos uma abertura, né? Tanto do paciente quanto dos familiares, cuidadores. A equipe não precisa nem falar. Mas a gente tem essa receptividade, sabe? Mas acho que é isso, Saporete, a gente entra muito de uma forma com calma, sabe? Olhando, pisando devagarzinho. Olha, estamos aqui, vocês aceitam que a gente entre e converse um pouco com vocês? Que a gente conheça a sua história? É muito louco pensar nisso, porque assim, se for ver, às vezes a família, os acompanhantes, eles são um pouco distanciados, né? Eles colocam um pouco de... E às vezes acham que é besteira você entrar no quarto. Os acompanhantes. Os acompanhantes. Já os pacientes, né? Enquanto a família fala assim, não, acho que ele tá cansado, o paciente está assim, ó. Eu quero sim, pode entrar. Porque parece que tem um respiro ali. Tem um respiro de alguém que vai entrar que não é para falar sobre a doença. Que não é para falar sobre doença, não é para dar uma injeção, não é para fazer fisioterapia. Exatamente. É para conversar de qualquer outra coisa que ele queira. E onde ele, às vezes, pode encontrar um olhar cúmplice, né? Que é o olhar de quem pode dizer o que está sentindo sem ser julgado. Sem ser julgado. É o espaço da palhaçada. Tipo assim, você pode dizer o que você quiser. Tipo... Porque às vezes a família não quer conversar sobre a morte. E o paciente está querendo falar sobre isso. Ele está ansioso por falar que ele tá com medo, tá com um monte de coisas, né? Aqui, ó. Eu vou até linkar com uma pergunta aqui. Como lidar com o luto dentro do jogo? Acho que é o jogo da brincadeira, né? No paliativo, a morte é o mote desse jogo, né? Juntando nisso, o paciente quer falar, ele quer interagir, talvez ele queira até, sei lá, zombar da situação, né? E aí tem uma outra pergunta aqui, ó, da mesma pessoa, inclusive. Acho que palhaça Curtica, é isso? Curtiça. Curtiça. Vocês atuam com os acompanhantes após a passagem do ente querido? Como que é isso, juntando tudo? Vamos tentar buscar essa explicação. Isso é muito... É de pessoa para pessoa, é muito diferente. Eu acho que tem uma história que a gente costuma contar, né? Que a gente gosta muito de falar sobre essa história. Que é a história do dançarino de sobrancelhas. Como é que é? Dançarino de sobrancelhas. Dançarino de sobrancelhas. Dançarino de sobrancelhas. Um dia a gente entrou num quarto e tava ali, né, o paciente e a sua esposa. E a gente entrou e começou a conversar e a esposa estava meio reticente se a gente ficava ali, porque, nossa, onde já se viu? A pessoa tá doente, tem 3 palhaças aqui, né? 3 palhaças aqui. E aí a gente começou a conversar sobre as mais diversas coisas. E aí uma hora a gente caiu no... Qual a sua música predileta? E aí ele tentava encontrar na memória dele a música e a gente foi, né, por caça-palavras. Fala alguma coisa. Toca o quê? O quê? Tem janela na música? Tem, sabe? Brincando. E aí a gente descobriu que ele gostava do Gonzaguinha. Gonzaguinha. Isso. E aí a gente colocou uma música para tocar do Gonzaguinha, né? E ele ficou muito feliz, ele abriu um sorrisão, aí a gente provocou ele, falou assim, vamos dançar. Aí ele, mas eu tô deitado. Eu falei assim, mas deitado a gente pode dançar também. Aí ele ficou se mexendo todo, dançando. A gente tirou a esposa dele para dançar. E quando a gente saiu do quarto, a gente deixou ali nas paredes do quarto, a gente falou assim, vamos mudar isso daqui, porque tá com muito cara de quarto. A gente colocou uns origamis de coração, tissuru. Escrevemos coisas. Ele gosta de comer tal coisa, gosta de fazer tal coisa. E a gente deixou tudo ali grudado.
Na semana seguinte, quando a gente voltou, eles já estavam esperando pela gente e a parede estava lotada de coisas. A família viu aquilo e cada um da família trouxe um cartaz, uma cartolina, foto, né? Porque era um quarto. Abriu a possibilidade. Sim, a família, os netos, você vê a vovô, nós chamamos, e com fotos, com corações, tipo que a gente tinha deixado antes, né? Na decoração das palhaças. Aí, nessa semana que a gente volta e a parede está repleta de coisas, ele já vira e fala pra gente assim, eu quero escutar minha música, mas eu não consigo dançar. Aí a gente fala, como não? E o dedinho? Aí a gente coloca a música e ele fica assim com o dedinho sorrindo. Nossa. Na outra semana a gente volta e a gente já era super esperada pela esposa dele. E pelo filho também, né? Na outra semana, quando a gente volta, ele fala assim, hoje eu tô mais cansado. Aí a gente fala, e a sobrancelha? Aí ele dançou com a gente assim, ó. A dança da sobrancelha. Na outra semana, quando a gente volta, ele tá de olhos fechados. A família já tá muito chorosa, o filho e a esposa, e eles dizem o seguinte pra gente, desculpa, mas ele não tá mais abrindo os olhos, ele não responde mais. Eu acho que ele já não tá mais aqui com a gente, e chorando muito. Aí a gente fala o seguinte pra família, como não? Tá aqui sim, quer ver? E a gente vai perto dele e começa a conversar, né? Oi, dançarino de sobrancelhas. Aqui somos as suas amigas, palhaças. Hoje a gente está vestida assim, assim, assado. Você precisa ver só o penteado de fulana. Por que a gente fez isso? Por que a gente fez aquilo? A gente fala do tempo. Olha, o tempo lá fora hoje está um solzão, tá batendo, tá fazendo reflexo na a árvore tá linda, ela tá balançando. Ixi, balançou demais, que medo dela cair. A gente começa a narrar absolutamente todo o universo que está acontecendo. E aí, em um determinado momento, a gente falou assim, e olha só o que a gente trouxe para você. A gente colocou a música dele. Na hora que a gente colocou a música dele, sem a gente falar nada, ele de olhos fechados. Nossa. Aquele instante foi um instante de vida para a família. Porque naquele instante o filho e a mulher, né, a esposa, começaram a agradecer. E ele estava ali, né? Ele estava ali. E a gente falou sobre isso com eles. Ele está cansado. A gente faz muito esforço para abrir o olho. É muita energia que se despende para fazer qualquer coisa nesse momento de finitude, né? Sim. E nós que estamos fora, a gente é muito chato, a gente pergunta muita coisa. Às vezes a pessoa não quer responder porque está cansado. Então, vocês podem conversar com ele, ele está aqui. E ali os dois ficaram numa plenitude, né? Porque eles viram que eles estavam velando o pai e o marido que estava ali, né? Ainda. E, nossa, isso é fantástico. Essa história é linda. Como que vocês conseguiram atravessar essa barreira, né? Desse momento e ir lá dentro mostrar, né? Que a pessoa está ali. Sim, ela está ali. E isso foi uma coisa que, quando nós passamos também pelos cuidados paliativos, a equipe mostrou para nós, né? É importante a gente destacar isso. A equipe mostrou para nós, ela está aqui, ela está ouvindo o que vocês estão dizendo. Então, mas vocês têm um lugar que é esse lugar do meio de trilhar o impossível, o imaginário, e isso permite vocês chegarem, né? E aí, só tentando responder um pouco a pergunta da palhaça cortiça, a morte, ela não é o foco do jogo. É o que acontece quando a gente entra no quarto. É a relação. Porque é a relação, é o espaço que tem entre eu e você que vai dizer o que vai acontecer. Porque a morte, a palavra morte, ela se dá muito diferente para todo mundo, inclusive para a gente que tem no nosso imaginário, porque a gente imagina, a gente não sabe o que é a morte.
né? Então, a gente que vivenciou a questão dos cuidados paliativos, a gente tem ali na nossa cabeça a questão de você perceber algumas fases, algumas coisas que, opa, a pessoa está assim hoje, ela está assim, ela vai para isso agora, né? Mas é sempre um lugar muito... É subjetivo. É um lugar muito misterioso, porque a morte ela traz com ela tanta coisa e essas coisas dizem respeito ao ser multi, que é o que os cuidados paliativos preza, né? Sim. Que é você pensar que esse ser, ele é dotado de uma cultura, de um núcleo social, de uma história, de uma crença, né? Então, não tem como ele ser o foco, né? O que a gente precisa saber é que talvez a morte é aquilo que traz para a gente cuidado. A nossa brincadeira de palhaço de entrar no quarto, de jogar com aquele paciente, de jogar com os cuidadores e com a equipe, nos traz cuidado. O que é esse cuidado? Tem coisas que a gente não dá para fazer de maneira nenhuma. Como assim? Né? Como eu posso explicar? Eu acho que você devia direcionar a resposta para a palhaça cortiça da última semana do dançarino de sobrancelhas. Eu acho que aí vem a resposta. Fala. Da última semana que a gente passou no quarto do dançarino. A última semana que a gente passou no quarto, ele tinha acabado de falecer. Uhum. E aí estavam todos os familiares, não estava só a esposa e o filho, né? Mas quando a esposa e o filho viram que a gente chegou, eles pediram para que a gente entrasse no quarto para se despedir dele. Uhum. A gente entrou como palhaças, a família inteira olhando para a gente de uma forma, tipo, como assim? O que elas vão fazer aqui? Ele acabou de morrer. Tipo, elas vieram fazer graça, né? E com todo o então, isso é importante que vocês falaram. Vocês não estão lá para fazer graça. Exato. Exato. Isso é uma diferença importante. Mas e aí? A figura da palhaça está ali para trazer leveza, para trazer sutileza, para trazer um respiro, uma nova perspectiva. E aí a gente entrou, cada uma dentro da sua, daquilo que acredita, daquilo que é a sua palhaça, se despediu dele de uma forma, né? Então, eu me despedi de uma forma, a Nicole, a Marina, e ali a gente saiu. E os familiares pediram pelo nosso abraço, e ali a coisa se deu. Então, como explicar o que é esse jogo? Esse jogo é isso, é o espaço que tem entre eu e você de conexão. Às vezes você olha para alguém que acabou de entrar no corredor e vem alguma coisa soprar aqui no seu ouvido, vai lá dar um abraço. A pessoa não te conhece, mas ela olha para você e você fala assim, você quer um abraço? Sim. Ela vai aceitar. Então... A gente brinca que é o abraço de oxitocina, né? De 20 segundos. Aí a pessoa quer desabraçar, a gente fala, não, ainda não deu 20 segundos. Ainda não deu 20 segundos. Ótimo, né? Ótimo. 20 segundos, 20 segundos. Não sei se eu consegui explicar isso, mas é esse lugar da... Putz, ele não é o foco do jogo, mas ele é o lugar do cuidado. Ele vai estar sempre aqui, assim. Ele vai estar sempre ali. Se você pensar... A gente pensa isso o tempo inteiro quando tá lá. A gente só tá lá porque a gente perdeu alguém que a gente ama muito. Sim. E quando você tá ali, você tá lidando com alguém que é amado por alguém. Sim. E que ama alguém. E eu acho que é isso que move. Entende? Como você cuidar de alguém que é amado e que ama alguém. E essa condição de já ter passado por isso ali cria uma possibilidade de empatia, assim... Empatia muito grande, né? De se reconhecer no olhar do outro, né? Sim. Se reconhecer naquele mesmo estado que a gente já passou. Sim. A gente reconhece, né? A gente bate na porta. Dependendo do jeito como a pessoa olha, você fala assim, tá bom,
Agora não. Agora não. Né? A gente deixa um recado, deixa uma carta, fala assim, ó, passamos, mas como a gente tá vendo que você tá furioso hoje, a gente só deixou uma cartinha com um poema aqui, olha. Um poema. E às vezes a pessoa quer ver a gente porque a gente falou que a gente reconheceu que a pessoa tá furiosa. Ela fala, como vocês sabiam que eu tô furioso, né? Você nem abriu a porta. É isso. Então, é esse lugar, é esse espaço entre eu e você. É o você tá ligado, é você tá conectado 360 graus, né? Então, assim, tem um estado que a gente chama o termo, né, de plena atenção, né? Ali de estar totalmente presente e atento à relação com o outro, né? E com você mesmo, né? Porque aquilo desperta em você alguma coisa. E eu fico fantasiando que aquilo que desperta em você é o material que você vai usar para transformar. É o que a gente chama na arte de escuta, né? A escuta, ela não está ligada ao auditivo. A escuta, ela está ligada ao sentir. O que eu estou sentindo agora? O que eu estou vendo? Qual o cheiro que está no ambiente? Né? Tudo isso ele vai reger como as coisas vão se dar. Às vezes a pessoa está em silêncio, ela só quer ficar em silêncio. Então a gente já teve muitos... Puxa, teve um outro paciente que é o paciente do Smiths. A gente esteve com ele durante... A banda de Smiths. A gente esteve com ele durante muito tempo de intervenção. A gente acompanhou o caso dele muito tempo. A gente acompanhou o caso dele, acho que por volta de 4 meses que ele ficou internado. E teve um momento que a gente descobriu que ele adorava a banda Smiths e que ele já tinha sido guitarrista. Olha! E já era uma época que ele já não estava mais abrindo o olho, ele já estava pouco responsivo, então ele já quase que não se comunicava mais. E aí a gente entrou no quarto e a gente falou assim, olha o que a gente descobriu, que você era guitarreiro. Guitarreiro. Que você era guitarreiro e que sua música preferida era dessa banda aqui. Quando a gente colocou, ele começou a chorar. E chorar muito. E aí foi o momento que ele tentou abrir a boca para falar. E ele não estava ali falando mais. Então a gente teve muitos momentos dessa conexão. E o que fazer? Só está o paciente ali, ele está de olhos fechados, ele está pouco responsivo. O que fazer? A gente fala que você sabe o que fazer quando você está aberto à escuta. Quando você olha ao redor. Tudo ao redor está te mostrando para onde você deve caminhar. Uma foto, um detalhezinho deixado ali, um terço, sabe? Tudo mostra para você qual o caminho que você pode começar a trilhar para chegar nessa pessoa e acolher essa pessoa com aquele cuidado, né? Muito bom. Eu já estava maravilhado, agora eu estou mais maravilhado. Impressionante. Impressionante. Porque eu diria que é um fazer, assim, é um fazer espiritual, né? No sentido que você está trabalhando o tempo inteiro a conexão com você mesmo, a conexão com o outro, com o ambiente, tentando transformar isso. A relação ali está o tempo inteiro presente, né? Uma situação tão delicada que tem tanta sutileza, né? E para mim marca muito isso que vocês falaram. Não é fazer graça, né? Você não está ali para fazer piada, né? Você está ali para ser um instrumento de uma transformação. E o palhaço, ela vai se dar, mas ela é consequência. Isso, é consequência do encontro. Exato. Né? E aí aí a gente volta para aquela palavra de novo do significado, né? A pessoa, quando ela está ali no quarto, às vezes parece que ela perdeu o significado para um monte de gente. E quem está do lado também. Então, por exemplo, tinha
teve um caso que a esposa estava com o marido já estava muito ruim, e ela estava do lado de fora, ela estava do lado de fora sempre. Todas as vezes que a gente ia, ela estava sempre do lado de fora e nunca dentro do quarto. E aí teve um dia que a gente parou para conversar com ela, e a gente descobriu que ela era professora de balé. Aí ela começou a ensinar a Marina e a Nicole, como palhaças, a dançar balé. E o quanto aquilo fez diferença para ela naquele instante. Ela ganhou de novo um significado. Um significado, um sentido. Um sentido para quem estava só ali como uma cuidadora, porque os cuidadores, eles sofrem, eles adoecem. Eles adoecem juntos. Eles precisam de cuidados também, né? E eles se esquecem disso. Eles cuidam, mas eles se esquecem de se cuidar também. Assim como a equipe, né? Tem dia que a gente chega, a gente olha para a equipe e fala assim, desculpa o palavreado. Aí tá toda cagada, vamos arrumar essa equipe aqui. Hoje é a equipe, né? A gente não vai passar para ninguém. Aí a gente passa o dia brincando com a equipe, né? Provocando coisas. Passa uma enfermeira, a gente para e dança com ela no corredor. A gente faz quiz. Perguntas inusitadas sobre as pessoas. A gente provoca desafio com o pessoal da manutenção. Isso quebra, né? É uma quebra naquela... Apesar de já ter trabalhado nessa unidade, todo dia é muito diferente do outro. Sim. Mas tem às vezes uma estrutura, né? É uma estrutura, é uma instituição. Então entra em movimentos, vamos dizer, normais, ali tudo igual e tal, e o palhaço chega com a possibilidade de inverter. Ele expande, né? Tirar as pessoas do lugar. Ele subverte. Esse subverter ele é bem importante, né? Porque, me perdoe a todos que estão aí acompanhando, mas tem um lugar da formação, às vezes, e eu vejo que isso acontece muito na formação da saúde, e a pessoa que se forma em saúde, ela é levada a pensar que ela precisa estar certa o tempo todo. Sim. Né? Quase se autodenominando como um deus, né? Alguém muito acima, quando não. Né? Quando você é ser humano também, você falha. Né? Então, esse lugar endurecido da medicina, quando a gente está lá, a gente percebe isso de perto, né? Sim, a enfermagem toda aberta, manutenção, pessoal da limpeza, tudo aberto. Aí passa um residente, aí você fala, esse daí tá começando. Né? Tá começando. Tá certinho demais. Tá certinho. Né? E aí perde esse lugar da escuta, né? Sim. E a possibilidade do palhaço é essa subversão dessa ordem, né? Exato. Às vezes a gente brinca. Eu não tô preso nessa... Às vezes no quiz é uma brincadeira, mas é uma provocação nossa, né? A enfermeira tal, há quantos anos ela trabalha dentro da enfermaria de cuidados paliativos? Aí os residentes ficam assim, 1, 2, não, 15. Aí o pessoal fala, né? Qual que é a música preferida dela? Qual que é a comida preferida dela? Às vezes não sabe responder, né? Porque não tá nesse lugar humano, né? Tá sempre no profissional. Ou seja, então o quiz também é intencional. Tipo assim, as perguntas são para trazer o humano de volta. Para trazer o humano de volta e perceber que você pode ser aliado de quem tá ali, né? Então, você tá chegando agora, existe uma enfermeira que tá 15, 10 anos ali. Por que não você olhar para ela e saber como é que é aquele espaço? Ela que está te falando. Que legal. Tem uma pergunta aqui, peraí, que eu já perdi aqui, mas que eu achei importante para lá. A Zília está perguntando, e quando vocês terminam, como está a energia de vocês? Como vocês vão embora? Achei essa pergunta importantíssima. Porque a gente vai embora de cá. Porque, brincadeira. Assim, apesar de toda essa... É quase um estado alterado de consciência, eu imagino, né? Tá nessa figura do palhaço aí. Como que vocês saem? A gente sai exaustas. Exaustas.
É a palavra. Parece que se a gente saísse de lá e tivesse uma cama do lado de fora pra gente deitar e tirar um cochilo, acho que seria o melhor Parava dos ali mundos. mesmo. Parava ali mesmo. A gente sai morrendo de fome. Morrendo de fome, exausta. É como se fosse que você querer preencher um vazio que você acabou de esvaziar, sabe? Algo que você acabou de jogar tudo, agora você quer preencher. Então você quer colocar comida para dentro, você quer descansar, você quer parar tudo. Mas tem o lugar também do autocuidado, né? Uhum. Cada um de nós três busca um autocuidado. Esse autocuidado está em, por exemplo, terapias, floral. Floral, terapia, incenso. Aquilo que acredita. Aquilo que cada uma acredita. Nicole está dizendo aqui que vocês comem muito, hein? Nossa, a gente come muito. Muito. Parece, nossa, parece 3 dragas. A gente sai assim avançando em qualquer coisa que nos encontrar no caminho. É muito louco isso, né? Mas também tem o lugar, às vezes, de tomar uma cervejinha e conversar sobre tudo aquilo que a gente passou. Tem as duas coisas, sabe? Tá, vamos agora relaxar um pouco. O que aconteceu agora? Vamos olhar para o que aconteceu hoje, né? Então tem o cuidado entre nós três, que é esse momento que a gente vai sair para comer e vai falar sobre tudo que a gente viveu. Tem o momento do autocuidado individual, que cada uma vai buscar uma forma de se cuidar. E também tem, acho que, um momento que você vai transformar aquilo. Cada uma transforma aquilo da forma como melhor sabe fazer, né? Por exemplo, a própria Nicole, ela transformou toda a história dela com o pai dela, toda aquela dor, todo aquele luto e a experiência com os cuidados paliativos num espetáculo que ela tem hoje, um espetáculo solo dela como atriz. Chama Eu, Thelma. Isso, que vai contar sobre o que é essa pessoa, esse familiar cuidando de alguém, essa cuidadora, né? E então você ele acaba que tudo isso que você está vivenciando, ele vai se transformando em várias sementes, vários frutos, né? E ele pode ser um fruto para você olhar para você e se cuidar mais, e você repensar aquilo que você está fazendo cotidianamente, repensar suas ações. Por exemplo, para mim, ficou muito forte a coisa do viver o agora. A gente sempre deixa para amanhã, né? A gente sempre deixa para amanhã para dizer para a pessoa o quanto ama, para dar um abraço de verdade. A gente deixa para amanhã para fazer alguma coisa e a gente não sabe o que é o amanhã, né? A gente fica muito na frente da telinha do celular, né? Serve para nós também como um aprendizado. Para nós é um aprendizado o tempo todo, né? É você ter a noção que viver agora, se a pessoa te fizer uma pergunta, qual o seu melhor nessa resposta para essa pessoa? Qual é o seu melhor? Né? É claro que você é um ser humano que você está tentando dar conta de trocentas coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas qual o melhor que você pode dar agora? A sua resposta vai ser assim, depois. Ou, depois. Né? Existem várias tonalidades no seu dia a dia, né? Então, acho que isso tudo está martelando na cabeça. E é uma cobrança. Você está presente aqui, agora, e ser o melhor que você pode ser no melhor que você é agora, sabe? Ai, que difícil. Eu acho que assim, o difícil, na realidade, é tudo isso com leveza, né? Exato. Esse é o desafio, né? Que é uma coisa que uma amiga minha me falou, né? Ela falou assim, eu tô tentando viver minha vida com o olhar da palhaça. E aí, como fica isso, né? Nós já estamos quase encerrando aqui, mas para fechar, né? Já passou rapidinho, né? Impressionante. Como que seria isso, né? Ou seja, você trazer para o seu dia a dia, eu vou usar um termo que eu gosto, que é assim, a luz dessa consciência do palhaço, né? Ou seja, essa luminosidade, essa clareza que é o olhar dele para a vida. O que a gente teria que fazer? Como que seria para a gente encerrar? Eu acredito que é olhar as coisas como se fossem... É o que eu falei lá no início, olhar como se fosse da primeira vez, olhar com mais inocência, sabe?
Olhar com mais não colocar um inocência. peso tão grande em tudo que você vai fazer. Para mim, me serviu muito nesse lugar. Não colocar esse peso o tempo todo, né? Vamos que é o trabalhar olhar da aqui, criança, vamos ver pela né? primeira vez. O olhar da criança. Para mim, eu não sei eu vou te responder o que vem agora, porque pode mudar amanhã. Eu acho que é o estar íntegro. Quando você está íntegro, você está sendo verdadeiro. O que machuca, está machucando agora, vamos resolver. O que está feliz, a gente está feliz agora, vamos resolver. Vamos resolver. E a gente pode fazer com o que a gente está vivendo nesse instante. Eu acho que é isso, integridade. Estar íntegra nas coisas. Estar íntegro. Mas isso pode mudar amanhã também. Mas se juntar um pouco do que vocês duas estão falando, eu acho que fica uma... Porque assim, o íntegro não é austero, sério, né? Não, a criança é íntegra, né? Exato. A criança tá ali, ela brinca, ela sente dor, ela faz o que ela faz, ela tá ali na experiência pela primeira vez, sempre, né? Depois ela vai aprendendo a fazer as coisas, né? Então, eu gostei da ideia de estar totalmente presente e íntegro e lidar com as coisas como se fosse pela primeira vez, assim, né? Com leveza. Sim. Né? A leveza é consequência, né? De você lidar com as coisas dessa forma. Diminuir o peso, né? Ajuda muito. Bom, estamos encerrando nesse nosso encontro. Ei. Queria agradecer vocês três, a Nicole de longe, a Marina e a Marcela aqui presencialmente. Aprendi bastante, estou aqui um monte de coisa, assim, eu estou achando essa figura do palhaço um ser misterioso a ser desvendado, né? Tem muita coisa que o palhaço carrega como mistério, né? Como mistério. Isso, E agradecer em nome de todo mundo, a presença de todo mundo e falar, olha, esse trabalho de vocês é uma preciosidade. E eu posso dizer que no que vocês precisarem de mim, eu estou por aqui. Não faz! A gente que agradece o convite, Saporete. A gente admira demais o seu trabalho, o seu olhar, tudo aquilo que você plantou e deixou. Porque a gente está colhendo isso que você plantou também durante toda a sua carreira, durante toda a sua profissão. Mesmo. Obrigado. A gente que agradece. E agradecer a nossa equipe, que a gente queria estar junto com vocês. A gente ama vocês. A equipe apareceu. Nicole, Lívia, Lu. Deixa eu ver, não sei. Apareceu, Roberta, Luciana apareceu. Roberta! Todo mundo! E a todos os outros palhaços e palhaças que trabalham na área hospitalar também. Um beijo, palhaça Curtiça. Exatamente. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, Céu. Obrigada. Vou salvar essa live, então, e a gente assiste de novo depois. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite.